Pode botar. Ontem, quando acabou aqui o momento que eu estive falando, Serginho me lembrou de uma imagem, e eu queria só compartilhá-la com vocês, rapidinho. É mais para... É um resumo do que a gente viu ontem. Essa imagem, ela tem outros desenhos dela. São imagens, é uma imagem bem bacana, que resume bem o que a gente falou ontem aí, né? Deus, o Filho, o Pai, o Espírito Santo, né? Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho, não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai e nem o Filho. Tem umas artes bem bacanas feitas dessa imagem aí, lá no Voltemos ao Evangelho, tem acho que umas duas bem legais sobre essa imagem aí. Ok. Vamos ler aí, Gênesis 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Por que Deus é uma trindade e não um indivíduo sozinho e solitário? Alguém disse que a resposta para essa pergunta é porque Deus, ele é amor. E a natureza do amor é ser transbordante, abundante, externalizado. Onde existe apenas uma pessoa, não é possível haver amor. É preciso mais do que um para a gente compartilhar amor. De forma, então, que Deus não é apenas um, mas três. Deus não é um indivíduo solitário, sozinho, mas ele é uma comunidade divina. Aí, quando alguém ouve essa resposta, há uma outra indagação. Mas então por que ele não poderia amar a sua criação? A resposta seria porque esse não seria um amor perfeito. Porque a criação, ela é inferior ao Criador. Certamente que é uma comparação esdrúxula, mas dá a entender mais ou menos, ou dá para a gente entender um pouco que essa resposta, para onde essa resposta quer nos levar. É como se um ser humano, né, algo parecido com um ser humano amar um cachorro. Não é entre iguais. Esse amor não pode ser comparado com o amor a outro ser humano. Conquanto a idolatria pet diga o contrário, né? Hoje em dia, os bichos estão sendo, com o amor aos bichos tem sido comparado com o amor a seres humanos. Bichos se transformaram, né? Muitas vezes tomaram o lugar dos seres humanos. Mas aqui ele diz que essa resposta lembra que não pode ser comparado o amor de seres humanos para com os bichos, porque o verdadeiro amor, ele exige um ser correspondente, semelhante. Um teólogo francês do século XII, que, assim como o Serginho acabou de lembrar aqui de Atanásio, que estudou muito e falou muito, defendeu muito a Trindade, esse francês chamado Ricardo de São Vítor, ele disse assim: um Deus que não tem alguém com igual dignidade com que possa compartilhar plenamente o seu amor, não pode ser um Deus plenamente realizado. Deus não poderia expressar o amor supremo para com a criação, porque se ele amasse supremamente alguém que não pudesse ser supremamente amado, o amor seria imperfeito. E aí isso nos lembra uma das grandes distinções e diferenças do cristianismo para as outras duas religiões que são monoteístas.
O cristianismo é diferente do islamismo e do judaísmo também, porque o seu Deus é trinitário. Então, Deus é, digamos assim, pessoas em relacionamento. Quando você abre lá a oração sacerdotal de João 17, aliás, o Evangelho de João é chamado de o Evangelho da Trindade, pela ênfase que João dá a essa questão, a essa doutrina. E lá na oração sacerdotal, Jesus ora para que aqueles que vierem a crer nele sejam um, como que ele diz? Assim como tu és em mim, ó Pai, e eu em ti. Logo depois Jesus vai enfatizar isso, tu em mim. E quando mais à frente ele ora ao Pai para que os seus discípulos sejam como nós o somos. Então Pai, Filho e Espírito Santo, eles habitam mutuamente um no outro. Um pouco antes da oração sacerdotal, Jesus diz que ver o Filho, ou ver a Ele, vê-lo é ver o Pai. Um pouco antes, Jesus vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Então, Deus é pessoas em relacionamento. Não é o indivíduo sozinho e solitário. É muito interessante, na verdade, importante perceber que a Bíblia nos mostra essa verdade de que essa unidade da Trindade, e é para onde eu quero levar a sua reflexão hoje, essa unidade da Trindade, ela acontece dentro da diversidade. Uma unidade que acontece dentro de uma diversidade. Ou seja, na Trindade, unidade e diversidade são realizadas plenamente. Algo dificílimo de acontecer entre nós. Mas a Bíblia nos mostra que a unidade divina não compromete a diversidade das pessoas da Trindade. E a diversidade das pessoas não compromete a unidade divina. Ou seja, um e muitos são perfeitamente integrados. Segundo as Escrituras, essa diversidade da Trindade, que é una, ela nasce da singularidade de cada uma das pessoas da Trindade. Cada pessoa divina, ela tem uma característica especial. Por exemplo, quando você olha para a Trindade na obra da criação, você vê lá as Escrituras mostrando que Deus Pai, ele vai proferir, vai verbalizar as palavras criadoras que geram o universo. E disse Deus, haja luz, houve luz. O Pai profere as palavras e elas acontecem. O texto vai dizer que o Espírito pairava ou movia-se sobre a superfície das águas. Aparentemente isso quer dizer que ele sustentava, que ele manifestava a presença de Deus na criação. Já o Filho, a Bíblia vai dizer que é o Filho quem executa as obras da criação. Lembra lá que nós lemos ontem, João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo vai dizer em Colossenses 1, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Percebeu então como que existe diferença aqui? O Pai profere as palavras, o Espírito Santo manifesta a presença de Deus na criação e o Filho executa os decretos da criação. Isso também pode ser visto, percebido, na nossa redenção. Na nossa redenção também existem funções distintas das pessoas da Trindade.
Por exemplo, o Pai, segundo as Escrituras, é aquele que planeja a redenção, e é Ele que, ao planejar, envia o Filho. Talvez o verso mais famoso das Escrituras diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. O Pai dá o Filho. João 6, Jesus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Gálatas 4, Paulo diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher debaixo da lei. Então, o Pai planeja a redenção e envia o Filho. Por outro lado, não é o Pai e não é o Espírito. Nenhum dos dois veio morrer pelos nossos pecados. Quem se encarnou foi o Cristo. Isso faz parte da obra específica do Filho. E por sua vez, o Espírito Santo, enviado pelo Pai, enviado pelo Filho, ele realiza em nós a redenção. É papel do Espírito Santo, segundo as Escrituras, nos dá regeneração, santificação e força para viver a vida cristã. Então percebam, funções distintas das pessoas da Trindade. E é muito interessante observar que essas diferenças de papéis, elas já existiam, muito tempo antes da criação do mundo. Essas relações, elas sempre existiram. Não foi algo que passou a existir com o tempo. Pai, Filho e Espírito, as pessoas da Trindade existem eternamente como Pai, como Filho e como Espírito. Por que a gente pode afirmar isso? Primeiro, porque Deus é imutável. A imutabilidade de Deus nos mostra isso. Se Deus existe hoje como Pai, Filho e Espírito Santo, então Ele sempre existiu assim. Porque se Ele mudasse em algum momento, Ele deixaria de ser imutável. Mas nós podemos afirmar isso não só por esse atributo incomunicável de Deus, como também a gente pode afirmar porque existem textos bíblicos porque existem textos bíblicos que... Rapidinho, deixa eu só lembrar aqui, porque está tudo fechado, né? Se começar a ficar muito quente, você me ajuda aqui. Vai voltar aí ou não? Gravação? Não tem problema não, né? Então vamos lá. Aqui na pousada tem gerador. Eu tenho que... Vamos voltar aqui. Eu estava dizendo, né, que existem... Vamos lá. Estou falando da unidade da Trindade. E que dentro dessa unidade existe uma diversidade. E aí eu mostrei que essa diversidade acontece nos papéis que eles desempenham na criação e na redenção. E que esses papéis sempre existiram por causa da imutabilidade de Deus e porque existem textos nas Escrituras que deixam isso evidente. Por exemplo, Efésios 1, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Outro texto, Romanos 8, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes, o Filho já estava lá, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí tem um detalhe, né? Essas diferenças de papéis, elas não são, alguém pensa assim, temporárias, ou elas passaram a acontecer. Não é que elas existiam antes da fundação do mundo apenas, elas vão perdurar para sempre. Não sei se você conhece aquele texto lá de 1 Coríntios 15, quando a Bíblia diz que quando tudo estiver terminado, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, mesmo depois do juízo final, cada pessoa da Trindade permanecerá como sempre foi.
Então nós temos um Deus uno que tem uma diversidade. Ou seja, unidade e diversidade fazem parte da natureza da Trindade. Por que que isso é importante, gente? Isso aqui é só filosofia, isso aqui é só teologia teórica. Não, isso aqui tem uma aplicação prática extremamente relevante e importante. O texto que eu li no início diz que Deus nos fez à imagem dele, conforme a sua semelhança. O que significa que, segundo o autor do Gênesis, nós também, eu e você, nós fomos feitos para quê? Para relacionamentos. A imagem do Deus que é 3 em 1 está em nós. Nós fomos feitos para a pluralidade, mesmo sendo unos. Lembra lá o que ele disse? A imagem de Deus os criou. Essa é a nossa unidade. Homem e mulher os criou. Aqui está a nossa pluralidade. Então aqui nós encontramos uma verdade extraordinária que muitas vezes é desprezada, ou desconhecida, ou esquecida da igreja. Que verdade? Por sermos criados à imagem do Deus triuno, nós encontramos a nossa identidade em relações, em relacionamentos. Assim como Deus existe, assim como em Deus existe tanto a unidade quanto a pluralidade, eu e você, nós seres humanos, por sermos criados à imagem de Deus, a nossa identidade comunal, ela não pode suprimir a identidade individual. E essa não vai ser negligenciada por aquela. O que eu quero dizer com isso? Que no cristianismo trino, ou a verdade da doutrina da Trindade nos ensina que nós não só devemos, nós não só podemos, mas nós devemos viver em uma comunidade sem que percamos as nossas próprias identidades pessoais. Ou seja, a igreja, ela deve ser uma comunidade, vê se você me entende, de unidade, sem uniformidades, de diversidade sem divisão. É o que acontece na Trindade. No entanto, quando a gente olha para a nossa igreja, para a realidade ao nosso redor, as coisas não são por aí, não são bem assim. A gente não encontra essa comunidade modelada pelo que a Trindade nos ensina. Por quê? Vou só citar 2 coisas aqui por causa do nosso tempo, mas existem muitas outras. Nós vemos entre nós muita individualidade. Pensa na queda. Pensa lá em Gênesis 3. O que é descrito ali? Adão, Eva e a serpente formam um triunvirato em conflito. Lembra lá da história? Cada um passa a colocar a culpa no outro. E a comunidade ali, ela é quebrada. De forma que um capítulo depois, logo em Gênesis 4, existe a narrativa do primeiro assassinato. E aí, a sociedade humana, ela fica quebrada, ela fica fragmentada. Desde aquele momento, nós falhamos em, assim como a Trindade, integrar o um e os muitos. Desde então, começam a surgir inimigos para a nossa unidade. Cabral, dá uma olhadinha aqui, porque eu acho, não sei se o ar voltou a funcionar não, né? Voltou? Está gelando ali, porque aqui está muito quente. Mas enfim, vamos voltar aqui. Às vezes,
nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Deixa o pessoal lá, olha para cá. Nós particularizamos de tal forma que nós tornamos a diversidade. Preste atenção no que eu estou falando, que é importante para o que eu vou desenvolver aqui. Às vezes, nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos para com o outro, e isso vai desembocar em gestos, em ações, nós particularizamos de tal forma que a gente acaba transformando a diversidade, que não é errado, mas que não é pecado, mas nós a transformamos em divisão. Como que a gente faz isso? Ou por que a gente faz isso? Por causa do nosso individualismo. Surge quando nós damos vazão a um negócio que existe muito forte dentro de nós, chamado de egoísmo. Aparece essa divisão no meio da diversidade quando nós ignoramos o fato de que nós somos muito mais narcisistas do que nós conseguimos imaginar. O individualismo, ele destrói qualquer tipo de unidade. Porque o individualismo, ele gera alguns filhos. Por exemplo, o individualismo produz competição. Competição é filho do individualismo. Nós queremos nos mostrar melhores, maiores, mais certos, mais. Individualismo gera competição. Do individualismo nasce, muitas vezes, indiferença. Eu quero saber do que é meu, o outro que se vire. Individualismo tem um outro filho, desrespeito, porque a gente passa por uma postura individualista a não ter respeito pelas idiosincrasias das outras pessoas. As pessoas têm lá algumas diferenças que não são necessariamente pecado, mas por causa da nossa individualidade, do nosso egoísmo, a gente passa a olhar como erro. Então, às vezes nós particularizamos de tal forma que a gente torna a diversidade em divisão. Acaba com o sentido, com a figura da Trindade em nós. Além do individualismo, existe outro adversário para a unidade dentro da diversidade. Dentro da igreja. A busca por uniformidade. Em que momento da história, ou em quais momentos da história, a ideia de uniformidade ficou muito presente? Lembra lá os governos totalitários? Governos totalitários são aqueles em que o Estado ele vai restringir a liberdade das pessoas, vai constranger, impedir a expressão individual de cada ser. Muitas vezes, na igreja, nós fazemos exatamente o mesmo. Nós não abrimos espaço para a diversidade. A gente não considera o fato, na igreja, ou muitas vezes nós não consideramos o fato, de que ninguém é igual a ninguém. Se a gente olhar aqui, se eu pudesse, fazer um mapa aqui, do pouco que eu conheço alguns de vocês,
eu ia perceber e descrever aqui a particularidade, a individualidade de cada um. É aquela história, cada qual com seu cada qual. Então, quando se busca uma uniformidade, a gente não leva em consideração o fato de que ninguém é igual a ninguém. A gente não abre espaço para a diversidade. E aí, uma das consequências disso, sérias e graves, é a impaciência com questões que são secundárias, com questões que são periféricas e não são essenciais. E nós, reformados, corremos muito esse risco de nos acharmos superiores e desprezarmos os outros e acharmos que eles não são tão crentes, tão salvos, porque eles não pensam teologicamente igualzinho a gente. E qual é a consequência disso? Crítica, quebra de relação, quebra de comunhão, geramos feridas nas pessoas, magoamos as pessoas com as nossas discordâncias que são banhadas de empáfia. E quando isso acontece dentro de uma comunidade na qual a gente convive toda semana, a situação é ainda mais complicada. Então, a uniformidade, ela não abre espaço para pessoas que são diferentes de nós. E são mesmo, porque Deus nos criou assim. E existe diferença dentro da própria Trindade. Então, quando as coisas caminham assim, surge lá busca por poder, por influência, por domínio. E acabamos confundindo individualidade com autonomia. E aqui é o fim da comunhão, o fim da unidade. Eu estou falando tudo isso para você entender a importância da gente estudar a doutrina da Trindade. Porque essa doutrina, ela nos propõe a viver a partir desse entendimento de uma comunhão dentro de uma unidade que tem diversidade. Entender que nós fomos criados à imagem da Trindade é importantíssimo, porque se a gente destrói essa imagem, a gente nunca vai ter unidade, comunhão sincera, verdadeira, dentro de diversidade. Há um pregador inglês chamado Tim Chester, ele diz assim, não sei se eu coloquei aí, a pessoalidade da Trindade não é definida em oposição às outras, mas por meio de um relacionamento com elas. As pessoas não entram simplesmente em relações umas com as outras, mas são constituídas umas pelas outras nas relações. O que eu quero dizer com isso? Pegando aqui a figura da Trindade. O pai só é pai porque tem um filho. É o filho que define a identidade do pai. Semelhantemente, o filho só é filho porque tem um pai. Ou seja, é o pai que define a identidade do filho. E o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Não existe na Trindade uma autonomia das três pessoas. Ou seja, elas não podem coexistir sozinhas. É um Deus só. É uno. Eles estão juntos. Lembra lá do que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. O que Jesus deixa evidente aqui? A impossibilidade de divisão. A impossibilidade de se viver de forma autônoma. Olha o que Jesus diz,
Olha o que está por trás dessa expressão, eu e o Pai somos um. Por um lado, Jesus afirma a identidade dele. Jesus diz assim, eu. Por outro lado, ele afirma que essa identidade, eu, não existe sem o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. O que define a identidade dele? A relação com o outro. Como nós somos criados à imagem da Trindade, onde nós encontramos a nossa identidade? Se nós fomos criados à imagem da Trindade, como diz Gênesis 1 aqui, façamos o homem à nossa imagem. Se nós fomos criados à imagem da Trindade, e o que define lá a comunhão deles é essa diversidade aí, eles têm comunhão na diversidade, a mesma coisa acontece com a gente. A mesma questão acontece conosco. A doutrina da Trindade nos mostra que as relações, os relacionamentos, eles são essenciais para a nossa pessoalidade. Ou seja, nós não encontramos significado à parte, longe da relação, dos relacionamentos. Uma mãe, ela não pode ser mãe sem filho. Assim como filhos não podem ser filhos sem pais. Ou seja, o que define uma pessoa é o fato de que ela está relacionando-se com outras pessoas. Você está entendendo isso? E o entendimento disso é o oposto. O entendimento disso é o contrário do individualismo, que define individualidade como Por exemplo, quando alguém pergunta assim, quem nós somos? Quem é você? Muitas vezes nós respondemos, ou a resposta que nós oferecemos, ela acontece em termos de diferença em relação às outras pessoas. Por exemplo, para eu ser diferente, eu fosse lá, como os adolescentes gostam de fazer, né? Fosse lá e pintasse o cabelo de vermelho, alguém poderia dizer que eu estou expressando a minha individualidade. Ou seja, a identidade seria definida pela diferença. Mas a proposta trinitária é que a verdadeira identidade, ela é encontrada onde? Nisso aqui, ó, nas relações. Você vira para mim e pergunta assim, quem é você? Pastor Daniel chega aqui com uma família nova lá, de Lafayette, a qual eu ainda não conheço, e aí ele está me apresentando e eu posso me identificar, e normalmente eu faço isso, para aquela família, e eu digo, olha, eu sou marido de Cristiane, pai do Arthur e da Alice, membro da Igreja Batista Reformada, eu sou um filho de Deus. Ou seja, a minha identidade, ela está onde? Nas minhas relações. Quem eu sou, a resposta para quem eu sou, está nas minhas relações. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando nós pensamos e agimos de tal forma a diminuir as relações, nós nos desumanizamos. Quando nós não estamos nem aí com as nossas atitudes, para as nossas relações, nós estamos perdendo a nossa identidade. Olha o que esse teólogo aí disse. Precisamos do outro para saber quem somos. O que eu falei há pouco.
me referindo à Trindade. O pai só é pai porque tem filho. O filho é filho porque tem pai. Um pai. Precisamos do outro para saber quem somos. E é dos outros que recebemos o nosso valor. Quando nos tornamos lei para nós mesmos, quando nos jactamos de nossa autossuficiência para então nos entregar ao individualismo grosseiro e inflado, quando somos autodeterminados e criamos nossa própria ética ou posição, despreocupados com o que os outros pensam ou esperam de nós, começamos a nos perder. Sabe o que isso significa? Que se a gente busca a nossa realização profissional em detrimento dos filhos, nós não realizamos a nossa humanidade. Às vezes a gente não percebe isso. Olha como que a Trindade está chegando lá em questões práticas do nosso dia. Às vezes a pessoa se dedica tanto ao trabalho que ela esquece daquilo que lhe é essencial. A relação familiar. Se eu escolho o divórcio porque o casamento não supre lá as minhas necessidades individuais, eu estou me desumanizando. Existiu lá no século V, um filósofo chamado Boécio, e ele formulou lá uma definição de pessoa que dizia assim: pessoa é uma substância individual de natureza racional. E aí os filósofos, os historiadores acreditam que essa definição de Boécio influenciou uma outra definição muito mais famosa a mim e a você, de pessoa, de um camarada chamado René Descartes. Ele vai dizer: penso, logo existo. Ou seja, para Descartes e Boécio, a pessoa é um indivíduo solitário, racional. Ou seja, o ser humano ele é definido unicamente pela sua racionalidade, pelos seus direitos, ou por qualquer outra característica supostamente universal da humanidade. Nesse caso, é difícil dizer o que faz o ser humano único. Agora, quando você olha para a proposta bíblica da Trindade, a Bíblia nos diz assim: o que define a nossa humanidade, a nossa identidade, são as nossas relações. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança da Trindade? A Trindade é uma comunidade. A Trindade é pessoas em relacionamento. Ou seja, a matriz dos relacionamentos dos quais eu faço parte são singulares a mim. O papel que eu desempenho dentro deles define a minha distinção. Você percebe as implicações da doutrina da Trindade? Quando nós somos definidos por relacionamentos, essa singularidade, ela não me leva a uma existência solitária, fragmentada. O que eu quero dizer com isso? Estou encerrando. Nós nos encontramos e descobrimos quem nós somos também, segundo a Trindade, ao nos relacionarmos com os outros e não por nos distanciarmos dele. Encontramo-nos ao dar e ao receber. Olha o que disse esse mesmo teólogo aí: quando os casamentos ou nossa condição de pais são deficientes em relação ao amor e sua generosa autoexpressão e autoentrega,
e nossos velhos, doentes, deficientes, pobres ou desprotegidos são ignorados e desprezados, a vida do Deus Trino não está sendo refletida em nossa humanidade como deveria. A própria pessoalidade é ferida e reduzida, onde falta o reconhecimento do próximo, onde bondade, gratidão e cuidado estiverem ausentes. A pessoa que deixou essas coisas para trás, por mais bem-sucedida que seja em outros aspectos, encolheu e não cresceu em termos de sua verdadeira pessoalidade. São diminuídos, não ampliados na sua autossuficiência. Conhecer e viver essas verdades. Primeiro a gente precisa conhecer, depois viver essas verdades tornam possível sermos unidos no meio de diversidades. Eu encerro lembrando de 2 textos bíblicos. Primeiro deles, um muito conhecido. Paulo diz assim: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa declaração é uma descrição da Trindade? Não. Essa declaração paulina é uma descrição de uma comunidade cristã. Você já pensou nisso? Olha o que Paulo diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A verdadeira igreja, diz Paulo, é uma unidade no meio da diversidade. E diversidade dentro de uma unidade. É a proposta da Trindade. E o último texto, 1 Coríntios 12, Paulo diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Sermos criados à imagem do Deus Trino. Ao sermos criados, nós encontramos a nossa identidade nas relações. Isso nos lembra que a gente não se encontra ao se separar, que é a proposta de muita gente ferida na igreja, né? Ferida com igreja. Então, essa doutrina da Trindade, ela tem uma mensagem assim extraordinária. Nós nos encontramos ao nos relacionar. Isso é uma mensagem importante para o nosso amigo lá que está pensando em divórcio. Essa é uma mensagem importante para aquele jovem cristão que pensa que pode ser cristão sem frequentar a igreja. Essa mensagem é importante para os pais que deixam os filhos na creche o dia todo para encontrar satisfação no trabalho dele. Essa mensagem é importante para aquele líder da igreja que, com medo de perder a autoridade, ele monopoliza tudo, joga tudo para ele e não permite que outras pessoas assumam responsabilidades ali na comunidade. Essa mensagem é importante para famílias que só se encontram na frente da televisão e não são capazes de ter tempo um para o outro. Não é? Eu tenho tentado, no meio das agitações, dos problemas, das correrias, das lutas, separar tempo. Falar com a minha esposa, com os meus filhos. A gente precisa ter tempo para a gente. Para nós.
A gente precisa ter tempo. Nós precisamos ter tempo para estar na igreja. Eu ontem estava falando aqui com alguém, acho que foi com Isabela, na piscina. Por que que esse momento aqui de retiro é extraordinário e importante? Porque na igreja é tudo tão corrido. A gente chega em cima da hora, sai correndo porque tem almoço, sai correndo porque tem que dormir cedo por causa do outro dia. A gente não tem aquele momento ali. Aí eu falei para ela, Isabela, em 1 ano e meio de igreja que vocês estão lá, quando foi que a gente conversou com Alain do jeito que a gente tem conversado aqui? Quando foi que Alain teve a oportunidade de chegar perto de cada um aí dos meninos, até como aconteceu ontem? Mas as pessoas não investem, porque olha só, relacionamento envolve investimento muitas vezes, mas as pessoas não investem nas suas relações. Não investem. E aí, o que acontece? Se tornam cada vez mais individualistas. E não há isso aqui, ó, comunhão. Essa é a proposta da Trindade. Que nós nos encontremos ao nos relacionar. Ela é una, mas ela é diversa. E essa diversidade acontece dentro de uma unidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque me parece que nós estamos muito longe disso, muito longe. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele abra os nossos olhos. Vamos orar? Deus bendito, louvamos o Teu nome pelo privilégio de refletirmos rapidamente sobre essa questão tão séria. Perdoa, ó Deus, o nosso individualismo, a nossa tentativa de uniformidade. Perdoa, Deus, quando em nossos pensamentos, ações, gestos, nós tentamos viver uma vida autônoma, solitária, sozinha. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos diante do que nós acabamos de ouvir. Nós assim lhe pedimos, por Jesus e em nome de Jesus.